Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. O Brasil é um dos países onde mais se assiste a filmes pornôs com travestis e também o que mais mata pessoas trans. Existem homens que transam com homens, mas que não se consideram gays. Há outros que não se relacionam com homens, mas que gostam de se vestir de mulher. Por que isso nos parece tão estranho? A masculinidade hegemônica morre de medo de qualquer expressão que se aproxime da feminilidade. Será que a discussão das novas masculinidades libertará os homens para que eles sejam mais gentis com as suas identidades e desejos? Identidades e desejos é o tema de hoje do Sexoterapia, esse espaço criado por Universal UOL para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa e comigo nessa jornada maravilhosa, a mais inspiradora das sexólogas, Ana Canosa. Ai, Marina! Olá a todas, a todos e a todos. É um prazer estar aqui com mais um episódio de Sexoterapia. E hoje nós vamos falar, dessas outras maneiras do ser humano tornar-se sujeito das suas próprias vontades. Vem com a gente. E hoje a gente tem o prazer de ter nessa conversa ninguém menos que Laerte, a cartunista que trouxe a discussão sobre a diversidade sexual para o centro da mesa de jantar dos brasileiros. Ou para o café da manhã, com os cartoons. Laerte, você sente isso? Que você deu um nó na cabeça da tradicional família brasileira? Oi, tudo bom? Ana e Marina e pessoas que estão ouvindo. Eu não sinto que dei nó nenhum. Não. Eu estou vivendo um nó. O nó que eu mesma estou tentando desenrolar, para mim já dá conta. Assim. O que eu acho que aconteceu é que a minha experiência repercutiu pelo fato de eu ser já uma pessoa conhecida. Eu era uma cartunista conhecida, uma autora de quadrinhos conhecida, então eu acho que essa circunstância fez com que o tema da transgeneridade ganhasse uma certa grandeza. Assim. Pois é, mas não foi só isso, porque além da minha experiência, também muita gente estava já navegando nesse oceano, e foi onde eu me deixei influenciar também, onde eu conheci muita gente, onde eu aprendi bastante sobre o que eu estava vivendo. Então, eu não sei, eu acho que eu espero ter ajudado, eu espero ter contribuído de alguma forma para essa discussão tomar um bom rumo. Eu acho que a diferença, assim, além de você ser uma pessoa conhecida, já era uma pessoa conhecida na sua fase de transição, também teve a diferença de que você foi conhecida por muitos anos, até você ter quase 60 anos como homem. Então, as pessoas acompanharam essa sua mudança, Não é que já conheceram, sei lá, uma mulher, a Rogéria, que já apareceu para o público daquela forma, Eles acompanharam toda a sua transição e eu acho que foi, eu acho super rico, Poder ver o meu pai se deparando com isso, uma pessoa que ele respeita, que ele conhece, mas que ele falou, não, gente, como assim? O que está acontecendo? E entender que existe isso. O meu pai também. Olha, Ana, o que você... Meu pai ficou um pouco sem entender, mas e agora? A minha mãe ajudou ele a entender. Ana, o que é, no fim das contas, identidade de gênero? Isso que a gente vai discutir hoje aqui. Então, eu acho que quando a gente fala de identidade de gênero, nós estamos falando como a pessoa se compreende, nesta relação com esse seu corpo genético, vamos dizer assim, e como a pessoa se sente no mundo, como ela se coloca no mundo a partir do gênero.
né? E eu acho que é muito importante a visibilidade que a Laerte, de alguma maneira, trouxe, né, na sua expressão de identidade, para que as pessoas possam compreender, né, alguma coisa que não ia para a mídia toda, não alcançava todas as pessoas. Isso é super importante, né? Então, essa identidade de gênero poder se mostrar não cisgênera, né? Quer dizer, pessoas que têm essa, vamos chamar assim, entre aspas, de congruência, né, entre o corpo genético, né, alguns chamam de corpo biológico, e esse sentir pertencendo a um gênero ou outro, né, que seria um sistema mais que a gente chama de binário, e pessoas que ficam nesta identidade não binária também, né, que nem se identificam com um gênero especificamente ou, né, masculino ou outro especificamente feminino. Então, de alguma maneira, nós estamos conhecendo toda a sociedade, né, a sexologia, nós estamos conhecendo essas expressões também. Então, também tem sido importante para a gente, né, abrir mais espaço para as pessoas se colocarem, dizer, olha, eu me sinto assim, mas não assim. O outro diz, não, eu não é totalmente isso. Então, também a sexologia tem acompanhado essas manifestações de maneira muito, tentando de muito acolhedora, para entender essa grande diversidade que é a identidade de gênero e, mais precisamente, a identidade sexual, que seria justamente como a pessoa se entende na sua identidade de gênero, somada à sua orientação sexual. Perfeito. E você que escuta já o Sexoterapia sabe que a gente conversa em cima de 3 casos reais. E os casos de hoje estão ótimos. Vamos ouvir o primeiro caso? A primeira história é a da Leilane Maia Lima, de 63 anos, do Rio de Janeiro. Manda casos. Eu me sinto atraída pelo universo feminino desde os 10 anos. Na época, como eu era uma criança, eu nem me questionava muito, mas sabia que não era certo um menino usar sapatos ou peças femininas. Eu cresci apaixonada por todo o universo feminino, apesar de nunca ter me sentido atraída por homens. Eu tive 3 relacionamentos com mulheres maravilhosas, inteligentes e que aceitavam e apoiavam o meu crossdressing. Sendo um deles mais longo, com minha companheira de 20 anos, que já faleceu. Eu procuro sempre abrir esse meu lado quando eu entro num relacionamento, mas não é toda mulher que aceita esse tipo de prática. Sexoterapia. Ana, Diga, qual amada. é a definição de crossdresser? Olha só, eu acho que talvez a Laerte possa me ajudar mais. Eu fico aqui só preocupada. Laerte, olha, eu estou preocupada, e se você achar que eu estou falando alguma coisa que não é meu lugar de fala, por favor, me ajude, né? Olha, mas você quer que eu Quero, vamos lá. conte da minha experiência? Eu, quando comecei a entender alguma coisa do que estava se passando comigo, né, meu desejo, eu busquei grupos de crossdressers, que são pessoas que se travestem, mas não o tempo todo. Se travestem em ocasiões especiais, ou em fim de semana, ou encontros especiais. Então, e eu comecei por aí. Eu comecei indo nesses encontros e me travestindo, assim, esporadicamente, mas mantendo uma vida civil, uma vida no masculino, que era meu santo, Caiu aí. Ô, Laerte, deixa eu só te perguntar uma coisa, só para emendar aqui. Você considera certo dizer que isso seria um estar mulher? Eu andei dando uma estudada e vi várias pessoas crossdresser dizendo assim que é um estar mulher e não um ser mulher. É isso? Não é isso? Olha, também serve essa defesa, porque essas áreas todas, como você já deve ter constatado por aí, elas são designações e conceitos que são muito cambiáveis, são muito fluidos. Então, por exemplo, em sites de encontros de homossexuais, a categoria CD corresponde a pessoas que usam lingerie, usam peças femininas, mas sequer se depilam. Não tem uma coisa assim muito
muito rígida, né, para essas categorizações todas. Então, em princípio, o crossdresser é a travesti que vive duas vidas, que tem uma vida no masculino e que de vez em quando se traveste. E a travesti é uma pessoa... Mas eu estou falando isso, em princípio, é uma das muitos usos da coisa. No grupo que eu frequentei, havia uma coisa meio classista também, de uma ideia de classificar a travesti como pessoas pobres, como pessoas que estão ligadas à prostituição e tal e tudo. Então, a ideia do crossdressing era também uma ideia classista, assim, uma espécie de travesti de classe média, sabe? Isso é compreensível num país super dividido como o Brasil, que é racista, que é classista, que é machista também. Então, todas esses fatores fazem com que esses conceitos fiquem bastante difíceis de você precisar. Então, crossdressing não é exatamente uma coisa, nem travesti é exatamente outra coisa. Sim. E quando entra termos como transexual, transgênero, drags e tal e tudo, então você imagina o circo, né? Pois é, que era uma das perguntas que eu ia fazer, a diferença entre tudo isso, que já, né, que você já adiantou respondendo, falando que tem diferença, mas também muitas que não são coisas assim, né, caixinhas tão bem definidas e rotuladas. Pelo que eu ouvi da Leilani, tem várias coisas que eu acho notáveis. Uma delas é ela se identificar como Leilani, como um nome feminino. Outra delas é essa descrição bastante clara de como é que é a vida dela, uma vida dentro da expressão social masculina. Mas ela gosta de se travestir e deixa isso claro para os relacionamentos que ela tem. Isso, para mim, parece uma pessoa crossdresser. Assim, eu conheci muita gente assim. Na minha modesta opinião, eu acho que eram todas pessoas em vários graus meio frustradas, porque gostariam de viver a feminilidade de forma mais total, assim. Mas sabe como é, aí entra trabalho, entra o medo de perder o emprego, de perder os amigos, dos filhos sofrerem bullying na escola, da mulher. Muitas mulheres não sabiam que o marido estava ali no clube. Ana, você acha isso também, Ana? Sim, que a crossdresser é uma pessoa trans frustrada? Olha, não sei dizer assim precisamente, até porque eu não conheço muitas pessoas que passaram por essa situação, né? Eu atendo algumas pessoas que são mulheres trans, por exemplo, tenho alguns colegas, né? E colegas mulheres e homens trans, mas eu não posso dizer assim ao certo. Agora, uma coisa que a Laerte falou, que eu acho interessante, que eu andei fazendo umas pesquisas, né? E eu vi numa reportagem no portal Geledes, de 2016, chamada Femininas às Escondidas. Geledes, obrigada. Geledes. E aí tinham várias pessoas que se autodenominam crossdressers, né? Dizendo que essa coisa dessa vida dupla, eu achei tão curioso que algumas diziam o seguinte, que teve uma que diz assim, que quando ela estava vestida de mulher, né, travestida de mulher, e ela tinha relações com homens, relações sexuais, travestida de mulher, ela sentia que, de alguma maneira, ela passou a gostar mais de toques e carícias do que quando ela estava na sua, vamos dizer, persona masculina. Eu achei muito curioso. Inclusive, ela diz assim, que porque ela era uma pessoa de orientação homoafetiva, né? Então, ela tinha um parceiro masculino, tá? Então, ela era, como homem, ativo na relação sexual com esse parceiro, mas quando ela se vestia de mulher, ela fazia sexo com outros homens, e ela sentia uma diferença na relação dos homens
para com ela como mulher e dos homens para com ela como homem, dizendo que homens heterossexuais, quando se relacionavam ali, ou mesmo homens homoafetivos, quando ela estava travestida de mulher, eles eram mais carinhosos e mais cuidadosos do que quando ela estava como um homem gay. Olha que curioso. Você sente isso também? Quer dizer, aí a gente vê a potência dessa dos performatividade papéis, né? de gênero, assim. Então, porque lido com mulher de um jeito, é muito curioso isso, né? Esse intercâmbio. Olha, eu acho que tem de tudo, inclusive existem padrões que se formam, porque essa história, o nosso modo de lidar com o sexo cria também uma espécie de convívio mercadológico com a atividade sexual. Então você tem passivos, ativos, CDs, Dominador, submisso. Dominadores, pessoas que gostam de CD, né, os lovers, translovers. Tem essas coisas e eu acho meio ridículo, porque a sexualidade, a vivência de gênero são coisas completamente multifacetadas, cada pessoa vive de um jeito. Mas quando a pessoa entra num site de encontros, por exemplo, ela começa já, desde do cadastro dela, a se colocar dentro de determinados padrões ali, formas e clichês, assim. Então, ativo ou passivo, ou versátil? Versátil. Flex. Pois é. Eu não sei. Para mim, mudaram várias coisas, tanto pelo lado de gênero quanto pelo lado de orientação sexual. Eu também estava buscando uma expressão mais livre para minha homossexualidade, que eu passei décadas bloqueando, né? Passei 30 e tantos anos fingindo que tinha sido só uma fase na juventude. E não Laerte, tinha. inclusive, quando você começou esse seu período de crossdressing, você se relacionava com uma mulher, certo? Verdade. Te pergunto isso porque, coloca essa questão aqui, porque a Leilane fala isso, né, que como ela coloca essa prática, o que para ela, para você não foi assim, que para ela diz que é uma coisa transitória, enfim, e ela gosta de se relacionar mesmo com mulheres, transitória no sentido de que são momentos da vida dela que ela quer ser mulher, e que ela sempre coloca que ela gosta disso para as parceiras. Como foi para você colocar essa sua vontade de começar a vestir roupas de mulher para sua mulher na época? Foi um certo problema, mas minha namorada, não estávamos casadas, mas ela aceitou e conviveu com essa história durante bastante tempo. Assim, a gente acabou terminando a relação por outros motivos, acho eu. Isso deve ser um problema, né? Fico imaginando, essa pessoa Pra também tem que ser muito sim. livre, né? A pessoa também tem que ser muito livre e entender a sexualidade dessa maneira fluida também, né, Ana? O que você percebe no Então, eu acho que sim, né? Eu acho que a pessoa tem que ser aberta para acolher o desejo do outro. Isso já é difícil nas pequenas coisas entre casais heterossexuais cisnormativos. Assim, a pessoa, imagina, né? A pessoa já tem dificuldade de abrir um pequeno desejo numa fantasia sexual que o outro fala, nossa, onde que é isso? Que absurdo, que loucura. Imagina quando é alguma questão da identidade ou da orientação sexual. Mais complicado ainda no Brasil né? A gente não consegue colocar a educação sexual na escola, quiçá a gente poder falar sobre essas coisas de entendimento do desejo do outro e acolher. Agora, eu estava lendo uma pesquisa também, que é muito interessante, sobre narrativas das conjugalidades de mulheres de homens crossdresser, sabe? Achei muito legal, assim, primeiro que a autora, ela diz o seguinte, é uma autora brasileira, ela chama Ana Paula Vencato, você conhece? Conheço.
Então, você conhece essa conheci pesquisa? A Ana, conheço. Ela fez no grupo onde eu estava. Como ela já tinha começado antes, eu não sou a amostra dela. Ela já tinha terminado a amostragem, mas a namorada dela era uma CD também e éramos amigas ali, assim. Eu achei muito interessante, porque ela diz, né, ela fala um pouco sobre esse impacto, e ela fala, então, que talvez uma das grandes dificuldades, né, das mulheres de CDs crossdressers, né, é a desconfiança de até onde vai essa transição, por exemplo, né? Então, se você pega, por exemplo, um homem que começa usando uma roupa dentro de casa, começa a se montar então, assim, até onde vai essa transição, essa mudança, né? Pois é um mistério. Né? É um mistério, né, Laerte? E não dá para definir, não dá para você colocar garantia nenhuma, porque você está fazendo uma viagem também que é desconhecida para você. Para mim foi. Eu tinha e tenho ainda uma questão com a orientação sexual que eu acho que foi mais decisiva para as minhas mudanças do que gênero. Eu acho que a vivência de gênero e a transgeneridade veio como uma espécie de bônus assim para mim. Quando eu resolvi aceitar e acolher a homossexualidade que eu sempre soube que existia, é como se tivesse vindo assim como um bônus. Bom, mas aí alguns amigos meus gays falaram assim: será que você não está querendo fazer o papel de mulher porque a ideia de dois homens transando também é uma ideia difícil para você? E eu fiquei batucada com isso, assim, fiquei pensando bastante tempo. Depois eu desisti de procurar uma resposta final para isso, mas eu acho que é uma questão pertinente também. Pode ter sido. Você sabe que eu estava também lendo, porque tem a questão da orientação, como você está dizendo, do desejo, tem a questão da identidade, né? E passa por essa expressão do gênero. Eu encontrei uma outra pesquisa da Marta Fanasca, ou Tanasca, não sei se você conhece essa. Essa eu não conheço. Laerte, sobre mulheres dançou. Mulheres dançou são mulheres japonesas que se fazem crossdressing como homens para serem acompanhantes não sexuais de mulheres. Olha só. Muito interessante. E aí, o que ela diz aqui na pesquisa? Então, ela fez uma pesquisa, ela fez com 21 acompanhantes, que são essas mulheres que se crossdresser, né, se vestem de homens, para acompanhar essas 110 clientes que estavam dentro do universo dela da pesquisa. 95%, tanto das clientes quanto das mulheres que se travestiam de homens, são biologicamente, né, mulheres, geneticamente, vamos dizer assim, e heterossexuais. E aí, uma das conclusões ou hipóteses que ela levanta no final, que esse jeito de se vestir de homem dessas mulheres heterossexuais seria a antítese da feminilidade no Japão e uma maneira de lidar assim como uma transgressão ao patriarcado. Então, eu sou mulher, existe essa ideia de feminilidade colocada, né, completamente forte do patriarcado, da masculinidade hegemônica, e seria quase como transgredir, né, e me possibilitar me sentir diferente. Achei super curioso, que é mais um pitaco aí na nossa discussão. Né? Quer dizer, a relação da transgeneridade com as culturas locais é total, é fundamental, eu acho. Então, isso que você contou sobre como as coisas se dão no Japão, eu acho que só pode ser entendido à luz de como é que a cultura japonesa coloca essas coisas de gênero. Na Índia também tem as hijras, que são uma herança de tempo, uma herança da sociedade de castas, da sociedade que
lida com a religião de determinados jeitos. As rígidas eram garotos que eram castrados antigamente. Atualmente ainda existe a castração, mas já nem tanto. Então, a situação da rígida tem um viés religioso, elas são vistas como uma categoria de pessoas também com uma situação sagrada, mas também são ostensivamente evitadas. Então, são coisas dúplices, assim, aí, sabe, coisas que você tem que entender a cultura do país e como é que aquele povo lida com esses negócios para compreender como é que isso funciona, né? No Brasil, pomba, eu acho que a gente vive uma situação trágica, o que a Marina colocou a respeito de mortes de pessoas trans é absolutamente verdadeiro. E eu acho que a coisa mais urgente a se enfrentar e a se encarar é isso, esse massacre. Que não é só de pessoas trans, são pessoas trans negras e pobres também. Sim, basicamente, principalmente é isso. Eu vou pegar o gancho da Laerte, que já passou um pouco, mas vou voltar nele, falando sobre a orientação sexual e o desejo, a dificuldade de entender o desejo por homens ou assumi-lo, né, para contar o nosso segundo caso. Vamos lá. Essa é a história do Renan, de 37 anos, personal trainer de São Paulo. Manda casos. Eu me considero heterossexual, sou casado e tenho uma filha, mas sempre tive uma curiosidade de experimentar o sexo com outro homem. E matei essa curiosidade com um vizinho que já tinha me lançado olhares na piscina. A gente se encontrou na academia do prédio, ele me pediu ajuda, eu comecei a ficar excitado e ele percebeu. Foi a deixa para a gente começar a se beijar e acabar transando. Eu sempre digo que vai ser a última vez, mas seguimos nos encontrando. Mesmo assim, não me considero gay nem bissexual. Sexoterapia. Ana, Olha possível que um cara tenha atração sexual por outro homem e seja heterossexual? Olha só, existe um grupo chamado os góis, autodenominados góis, né, que eles dizem, Laerte já riu, depois eu quero saber o que ela pensa, que eles se dizem, né, se eles se autodenominam heterossexuais, que gostam de ter romances, uma afetividade e uma troca sexual que não envolva sexo anal, porque se envolve sexo anal, aí ele vai se considerar, né, ou vai entrar numa categoria, segundo ele, de gays, né, mas que continuam sendo heterossexuais e tal. Sabe, o Robert Stoller, já psicanalista, psiquiatra, foi bastante importante para começar, né, a trazer mais para o campo, inclusive, da psicologia e da psiquiatria, a ideia de gênero, né, dos estudos de gênero. Ele já dizia, né, que existem algumas pessoas que vão ali estar se sentindo na orientação do seu desejo, na atração sexual, heterossexuais, outras pessoas homossexuais, as pessoas bissexuais, e entre essa escala toda que há essa fluidez mesmo. Então, existem pessoas que são predominantemente hétero, com episódios de homossexualidade, predominantemente homo, com episódios de heterossexualidade. Então, assim, o quanto que esse sujeito ele está negando, talvez, a sua atração sexual por homens, que ele, portanto, se ele aproximaria ali da bissexualidade, se é que ele deseja mulheres, né? Ele está dizendo que sim, então a gente está tomando como essa verdade dele, né? O quanto que ele está ali descobrindo um prazer sexual, uma prática sexual que ele tem ali, né? Uma afetividade, uma novidade. Agora, o fato é que, de alguma maneira, esse homem com quem ele está se relacionando o atrai. Né? Isso acontece. Agora, se a gente vai chamar de gay ou de não gay, porque também tem isso, né? Ainda existe uma categoria de identidade sexual, e tem pessoas que podem ter atração por pessoas do mesmo sexo e não se sentirem nessa categoria de identidade sexual, que é o que acontece com ele, né? Que a identidade sexual somaria aí o gênero e a orientação.
Agora, eu estava lendo também, encontrei esses termos que eu achei super interessantes. Eu fiquei pensando mesmo, porque num primeiro momento eu li esse caso e falei, né? O cara, ele pode não ser só homossexual, pode ser bissexual, mas assim, ele tem atração por homem. Ele é gay ou ele é bi, né? Como assim? Aí acabei me deparando com alguns termos novos que eu não conhecia, acho que é heteroflexibilidade e homoflexibilidade. Que tal? Que diz assim, aqui, pesquisas feitas nos Estados Unidos e no Canadá revelaram que de 3 a 4% dos adolescentes do sexo masculino optam por não se descreverem exclusivamente como heterossexuais, bissexuais ou gays, mas como principalmente ou predominantemente heterossexuais, gays e tal. Mas aí, assim, eu fiquei pensando, interessante, porque daí eu vi uma pesquisadora dizendo que é isso, né, que a abertura para experiências homoeróticas, né, não necessariamente significa aquela orientação sexual, que ele tenha... Estrita, exatamente. Né, enfim, que ele continua se sentindo hétero, porque isso inclui outras coisas na vida dele, sei lá, mas eventualmente gosta de experimentar, de ter essas vivências homoeróticas, assim. Agora, o quanto que isso não é um preconceito dos homens em relação ao mundo gay? Pois é, eu acho que pode ser sim. Agora, tem mais uma coisa, depois a gente vai para a Laerte, tem uma categoria nova aí também, dos homens que fumam maconha, e quando fumam maconha, transam com homens. Juro. Essa daí, Ana, de vez em quando fala dela, gente, é verdade. Eu só acredito vendo. Eu vi uma reportagem sobre isso. Então, quando eu fumo maconha, eu transo com homem. Ai, gente, não, essa daí Pois tá clara. E olha que essa a maconha explicação... nem tira você da consciência dessa maneira, né? Vamos combinar, né, gente? Laerte, o que você acha disso tudo? Conta Laerte, aí. nos ajude. Eu acho que há um terror da parte de algumas pessoas. Eu sei disso porque eu vivi esse terror. Eu comecei a minha vida sexual lá com 17 para 18 anos com um amigo, com uma relação homossexual, e que me deu muito prazer. E medo, e pânico. Eu vivi alguns anos ali naquele tumulto, e assim que eu pude, eu me estabeleci como heterossexual e procurei me convencer durante, como eu disse, 30 e tantos anos de que aquilo tinha sido só uma fase. É um terror. É um terror. Fase Imagina, de 30 anos. A pessoa inventa uma identidade só para não ser gay, só para não dizer gay. Agora, eu acho que é um problema muito grande você classificar as pessoas como heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, porque isso é uma apreciação moral de uma relação entre duas pessoas. Você não está falando do desejo de uma pessoa, não está falando que ela prefere homem, prefere mulher, ou prefere ambos, ou não prefere nenhum, porque tem também o assexual, né? Uhum. Você está falando de que aquela relação entre aquelas duas pessoas é uma relação heterossexual ou homossexual, ou conforme o seu sentido moral indica. E eu acho que isso é um problema. Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai ter que superar. Fora os assexuais também, que todo mundo acha que eles estão fingindo. Né? Pois é, Não é verdade. Existe muito preconceito contra a sexualidade, né? Desde uma questão clínica, não tem desejo porque não tem hormônio, porque teve problema na vida, né? Até uma questão de discussão, né, Laerte, se é uma identidade ou se é uma orientação. Aí fica essa, não, é uma orientação, não, é uma identidade. Aí começa essa confusão, né, também, né? Bom, é uma orientação, é uma coisa que descreve um desejo. Sim. Eu tenho uma amiga que é trans e assexual. E ela diz que muitas vezes as pessoas não acreditam. Assim, como é que você é assexual se você é trans? Né? Como que se não é isso, né? Uma implicação, assim, uma implicação lógica, né? Então, para que você é trans se você é assexual? Ou então quando... Desculpa, ou
quando existe uma mulher trans lésbica. Aí a pessoa fala assim, mas por que você virou mulher, então, se você é lésbica? Mas se você virou mulher, não tinha que se gostar de homem? Então, isso é para mostrar para as pessoas que estão nos ouvindo essa diferença da identidade e do desejo. E, Ana, isso não é uma coisa trivial, porque eu sinto assim, que numa bolha que a gente vive, muito progressista, em que a gente fala sobre isso com muita naturalidade, inclusive é familiarizada com esses termos, identidade de gênero, identidade sexual, cis, trans, isso é assim, totalmente desconhecido de, sei lá, vou aqui falar qualquer número, 98% dos brasileiros. Se você colocar essa frase, quase precisa de uma legenda para explicar, para pausar, porque não... E eu acho muito importante que a gente fale sempre disso, né? Porque assim os conceitos vão entrando e vão sendo familiarizados, mas não é óbvio. Eu consigo entender perfeitamente alguém que fala, calma, mas virou trans e gosta de mulher, mas então um nó, por isso que eu falei lá no começo, é um nó na cabeça das pessoas, né? Você tem razão, não é óbvio mesmo, por isso que a gente tem que falar, você tem toda a razão. E até mesmo assim, e a gente é tão cheio de preconceitos, né, que eu estava vendo, e as pesquisas da Ana são pesquisas científicas, as minhas são 0, eu vejo assim, pesquisas, eu não sei qual é a fonte, eu não sei nada, mas enfim, alguém um dia disse aqui, trago para a roda para a gente discutir, vi outra falando que uma pesquisa aqui descobriu que existe a bissexualidade. Existe a bissexualidade. Eu fiquei pensando, mas existe cientistas preocupados em descobrir se existe a bissexualidade? Eu nem sabia que isso era uma questão científica, de achar que homens talvez não pudessem ter essa possibilidade de gostar de dois gêneros. Se você levar em conta que o clitóris foi descoberto no século XVI... Pois é, gente. Um médico italiano, quer dizer, descoberto pelos homens, provavelmente. Exatamente. Mas é assim, né? Quer dizer, nem a comunidade científica convencida de quê? De que, de repente, uma pessoa pode sentir prazer ou se sentir atraído, enfim. E como que isso é muito mais fácil para as mulheres, né? Como é mais fácil aceitar essa fluidez na sexualidade feminina das mulheres, é quase uma, assim, fetiche, é uma né? naturalidade. Além do fetiche, Ana, eu acho que tem uma naturalização assim, dessa coisa do, como é que é? Vou até voltar para ler aqui que eu esqueci o termo, que é o heteroflexibilidade, que é assim, eu sou mulher, eu sou hétero, eu sou uma mulher cis e hétero, mas eu dei ali naquela hora, bebi um pouquinho, dei uns beijos na minha amiga, senti um tesãozinho, eu continuo hétero, entendeu? Mas se uma mulher falar isso, pode até ser, não é? Acho que sim. Não sei, eu concordo com a Ana, tem um fetiche. A visão que os homens têm da homossexualidade feminina é coberta de machismo, né? Quero ver duas mulheres transando, aí tá. Até nisso, né? Nas mulheres também isso acaba se normalizando, porque a gente já assume essa objetificação, vamos dizer assim, né? Acho que isso acontece, assim. Agora, já que você falou no machismo, Laerte, e você que conhece a pesquisa da Ana, vou voltar aqui para uma coisa que me intrigou, mas ao mesmo tempo faz sentido também, por outro lado, que ela coloca lá aquela pesquisa da conjugalidade, né, das mulheres de CDs, e ela coloca que uma reclamação, não é uma reclamação, mas ela entendem com uma certa ambivalência, os homens muito serem machistas. Então ela fala assim, nossa, se aproxima da feminilidade. Eu lembrei disso porque a gente está falando dessa feminilidade, né? É a coisa da sensibilidade, que é tudo característica de gênero social, né? A mulher é mais feminina, a mulher é mais afetiva, a mulher abraça a outra, então tudo bem, sabe? Espera-se que a mulher lide com essas categorias de um determinado jeito, que é essa feminilidade social construída,
mas que de repente elas tinham assim um susto quando elas continuavam vendo os parceiros machistas em alguns comportamentos, que tipo, não mudou nada. Eu achei tão curioso, né? Assim, é verdade. Não é curioso? Agora meu marido está vestido de mulher, né? Então, acho que está entrando no mundo da feminilidade, das roupas, da maquiagem, ou sei lá o quê, né? Aí entra nesse padrão da feminilidade social. Mas continua sendo machista. Eu sei curioso isso, que também entra na discussão que a gente está falando. O que você acha? O machismo é uma coisa arraigada em toda a sociedade, inclusive nas pessoas trans. A pessoa, por ser trans, ela não deixa magicamente de pertencer a uma tradição cultural de um povo brasileiro que já vem de séculos e tal e tudo. Então tem o patriarcalismo, o machismo, tudo tão presentes e tão arraigados em todas as pessoas. Muitas vezes acontece isso. A pessoa abraça uma outra identidade de gênero, a pessoa cruza essa fronteira, mas não cruza inteiramente, né? Leva os documentos de homem, continua bufando lá no Por quê? Porque essas coisas também não se dão assim de uma hora para outra, né? E não é, sei lá, uma das coisas que mais me chamou a atenção no meu convívio com as pessoas trans é o fato de a precocidade. As pessoas, em geral, contam a partir dos 5, 6 anos de idade. Eu já queria saber das roupas da minha irmã, da roupa não sei o quê. Ou os homens trans também queriam jogar bola, queriam fazer não sei o quê. Todos os clichês de gênero, assim, né? Mas para mim não teve problemas eu não tive problemas em ser um menino até viver a transgeneridade, até idosa mesmo, entendeu? Por quê? Não sei, acho que na minha família, por exemplo, não era muito marcada essa coisa de gênero, assim. Minha mãe me ensinou a cozinhar, a fazer umas coisas de costura, de cozinha, assim, eu não tinha problema com isso. Mas imagina que a Laerte está falando de um passo tão à frente, né? Esse nosso caso aqui é do Renan, é muito atrás, né? Quase assim, pô, que dificuldade, né? Que difícil deve ser para ele, para a parceira, para todo mundo não conseguir aceitar, né? Os desejos, assim. Mas a gente tem um outro terceiro caso tão instigante quanto, que a gente vai contar depois do intervalo. O UOL VTV é a mesa redonda com os assuntos mais quentes sobre televisão. Toda semana, eu, Maurício Sticer, converso com Chico Barney e Débora Miranda sobre o que realmente importa e também sobre o que não importa tanto assim na televisão brasileira. Sempre com muita informação e humor. Você pode ouvir o UOL VTV e outros programas do UOL em uol.com.br/podcast, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. E a última história de hoje é da Elisa, 50 anos, comerciante do Rio de Janeiro. Manda casos. Eu já tive experiências com 3 homens que curtiam usar minhas calcinhas durante o sexo. Nos 3 casos, a iniciativa partiu dos próprios caras. Um deles é heterossexual, casado e fica mega excitado em usar calcinha durante as preliminares, mas só faz isso com outras mulheres porque não tem coragem de propor isso para a esposa. O outro é bissexual e gosta de penetrar usando calcinha, mas só quando está com mulheres. O terceiro, além de bissexual, também é crossdresser e curte ser feminizado durante o sexo. Eu curto e já tentei propor isso para outros caras, mas é um grande tabu. Alguns se sentem culpados por ter ereção, outros se animam com a ideia, mas perdem a ereção quando vestem a calcinha, e tem também os que ficam ofendidos e somem. Sexoterapia. Eu achei a Elisa uma mulher muito interessante, viu? Bem interessante, porque queria conversar mais para entender, né, do ponto de vista dela,
como é que ela vê essa coisa do homem com a lingerie, né? O interesse, a excitação dela, interessante, tem questões dela aí, né? E nessa feminilidade, masculinidade travestida, acho bem, bem divertido. Agora, os homens que usam calcinha ou que se excitam, né? A gente chama isso de fetichismo transvético, e de gerar tesão, de gerar excitação e usar uma peça íntima, né, normalmente lingerie, assim, de uma mulher. E isso pode, de alguma maneira, ser o start para uma transição, né, Laerte? Assim, começar com uma peça íntima, às vezes, e ir fazendo uma transição de identidade aos poucos, ou não, né? Ou ficar nesse lugar do desejo de vestir essa peça de roupa, às vezes por baixo da roupa que vai trabalhar, e curtir essa sensação de... Tem uma coisa de transgressão e tem uma coisa também... É quase como um objeto que te dá uma certa paz, sabe? Alguma coisa assim sabe? É alguma coisa que te coloca no eixo de alguma maneira. Como não assim, sei. Ana? Uma calcinha? Te traz uma paz? Não entendi essa parte. Na verdade, eu daria alguns estudos que... É assim, né? Que é quase como se você encontrasse um objeto que quando você o coloca, né, ou se você se traveste, enfim, isso diminuísse um pouco a sua ansiedade, você encontrasse um certo lugar de pertencimento. Isso tem a ver com a questão da identidade também. Nesse caso seria mais do que um fetiche, seria uma identidade, né? O que eu li é que também numa dessas minhas leituras aí de fontes duvidosas, é que a calcinha para alguns caras poderia ser assim, quase como você se apropriar de um objeto de desejo muito grande, sei lá, você tem tanto tesão em lingerie, em mulheres de lingerie ou qualquer coisa assim, que isso você se apropria assume esse objeto, assumindo o objeto para você, assim, não sei. Eu acho que a gente está no território do fetiche em ambos os casos, tanto o sujeito que gosta de vestir em si, no seu próprio corpo, as peças, quanto ver essas peças no corpo da pessoa com quem ele está transando. E fetiche é um desejo que está representado basicamente em objetos e coisas, sapato, roupa, essas coisas, né? Então, eu não sei, eu gosto de usar roupa feminina, mas não toda roupa feminina, cinta liga, essas coisas assim, eu já acho meio desconfortável. Eu só uso a pedidos. Assim. Não, gente, e essas lingeries muito sexys também não são nada confortáveis. Ficar usando assim... Não é uma coisa muito prática. Mas ali no sexo, né, eu achei interessante que e é isso que a Ana falou também, ela pedir, né, para os caras usarem calcinha, porque assim, a gente... Comentei isso no primeiro caso lá. Essa dificuldade de você compartilhar os seus fetiches, né? E os seus desejos. Cara, porque é muito difícil, assim, meu marido pode até, de repente, se sentir com essa liberdade de falar para mim que tem vontade de usar calcinha durante o sexo, assim, agora, se ele vestir uma calcinha, não vai rolar. Por causa do seu desejo. Da minha parte, por causa do meu desejo. Não, eu não acho que seja... Olha só. Se é preconceito, você vai olhar para você e pensar, se é preconceito, só você pode dizer, será que isso para mim é preconceito? Aí você vai fazer uma reflexão sua aí, né, sobre como é que é ver o meu marido usando uma... Tá, mas para além do preconceito, tem uma questão do seu desejo. Olha, o que é muito comum acontecer com casais, assim, vamos para um campo mais comum, que as pessoas já escutam a gente falar muito e todo mundo falar. A pessoa está lá numa relação casada com a pessoa, aí o outro traz um desejo e diz, olha, eu gostaria de ver você transando com outro cara. Aí a mulher fala, não é meu desejo, mas será? Será que sim, será que não? E aí, vamos testar, vamos fazer. E depois, quando esse desejo vira fixo, fica aquela coisa super fixa, a gente só consegue transar se for assim, as mulheres passam a se incomodar.
Porque o desejo, naturalmente, não veio dela. Ela foi e acolheu o desejo do outro e foi experimentar, mas não é o desejo dela especificamente, né? Tão específico assim. Então, acho que é a mesma coisa que você está trazendo. Quer dizer, eu posso ter uma questão de preconceito, mas eu posso também ter uma coisa que não é o meu desejo. Não tem a ver com a identidade, com a atração sexual que eu tenho, ou sei lá o quê, né? Ou com a imagem de coisa sexy que eu construí na minha cabeça. Para mim, sexy, né? Que vai me deixar com tesão ali, não é nem aquela cueca assim de antigamente e nem uma calcinha, né? Enfim, aí Bom, é difícil conciliar, né? De coisa. Pois é. Desculpa, fala, cortei. Não, fala. É que pode ser realmente uma infinidade de coisas, podem ser infinitas coisas que desperta o tesão, desperta... Inclusive coisas que a gente nem sabia que era daquele jeito, né? Caminhão, por exemplo. Como assim, caminhão? Como assim, caminhão? Agora conta. Dentro de um caminhão? Sim. Em cima de um caminhão? Dentro. Olha... Que ótimo. Uma experiência para viver, hein? Não é qualquer um que consegue realizar esse desejo. Não é mesmo. Eu, por exemplo, não consegui até hoje. Mas você tem isso. Olha, gente, agora que o mundo está sabendo disso, Laerte, acho que vai rolar. O mundo sabendo que Laerte tem esse fetiche por transar dentro de um caminhão, é isso? E coisas mil. A Ana mesmo já... Olha que interessante. A gente fez um episódio, né, Ana, só sobre fantasia sexual. Se você está ouvindo a gente, tem interesse nesse tema, é da primeira temporada e é super interessante também. E a Ana já disse que fantasias sexuais são totalmente qualquer coisa possível. Não, e aí Exato, eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, por exemplo, que a Laerte está falando, né? É que você fala hoje não é a calcinha, mas quem sabe, né? Hoje, na minha cabeça, essa imagem do meu marido não é o cara de calcinha, mas quem sabe? Porque, por exemplo, eu já tive momentos assim que metrô, meu bem, é uma coisa de doido para mim. Eu entrava no metrô, pronto. Eu tinha uma coisa com o metrô, eu não sei se era muita gente, sabe? Muita coisa. Sei lá, eu tinha um troço com o metrô que hoje em dia não tenho mais. Já passou a história do metrô. Que vem a outra, já mudou. E não é problema, né, Ana? Quer dizer, esse cara, eu vi em algum lugar também, se o fetiche vira assim, o único jeito que você tem de ter prazer, é um problema? Olha só, a gente sempre vai entender como um problema, entre aspas, quando há o que a gente chama de disforia, quando há prejuízo na vida do sujeito. Então, há prejuízo nos relacionamentos, há prejuízo para o próprio indivíduo, então não consegue encontrar parceria, por exemplo, para realizar aquele desejo, isso é um sofrimento, não encontra, né? Ou a parceira ou o parceiro dessa pessoa não quer acolher esse desejo. Quando ele fica muito fixo, né, isso pode, vamos dizer assim, limitar um pouco a sua experiência sexual, né, porque sempre tem que ser daquele jeito. Agora, de repente, sempre vai ser desse jeito, você encontra alguém, né, ou não, que queira partilhar isso. Então, veja, a gente tem cada vez mais indo em busca de uma despatologização dessas questões que antes eram entendidas como perversão, como coisas anormais, que fugiam da regra e assim por diante, né? É toda uma desconstrução, mas sempre a gente vai tomar pela perspectiva do prejuízo e do sofrimento para o indivíduo e os outros que o cercam diretamente, tá? Ainda bem que a gente está vivendo, quem sabe, né? Não sei, ia falar uma coisa, já me arrependi. Eu ia dizer que a gente está vivendo esse momento de abertura, de permissividade, de experimentações, mas também, para todo o avanço, tem um retrocesso, né? E aí eu já não sei mais se isso é verdade ou não. Mas é uma alegria, né? Poder ver tantas possibilidades. Laerte. A gente vive uma situação dúplice no Brasil. A gente tanto vive
uma ampliação desse espaço de liberdade, de discussão, de conquistas, de experiências, quanto a gente vive também um avanço da proibição. Quer dizer, a quantidade de pessoas que estão interessadas em proibir discussão de gênero nas escolas, proibir educação sexual, cresce também. Existe um conservadorismo que também conquista espaço. Então, o que a gente está vivendo é luta. É luta mesmo, é luta sempre. Laerte, vou te fazer uma pergunta de identificação agora. Você está fazendo uma transição de cabelo branco também, que nem eu? Não, isso é pandemia, eu parei de ir no salão. O meu cabeleireiro me vê assim em vídeo e fala, que horror. O meu também, mas eu digo que agora eu vou assumir. Agora estou nessa fase da transição, quero ver se eu consigo deixar, vamos ver. Eu gostaria de pintar, de ir ao salão de novo. Eu gosto de mim loira. É isso aí. Cada um com a sua diversidade, seus gostos e desejos. É isso aí. Acho que a gente chegou no clímax dessa história toda. Clímax. Olha, Ana, acho que a gente eu sempre pergunto o que a gente aprendeu com tudo isso, mas acho que a gente nem começou ainda, né? Mas da conversa de hoje, o que pode ficar para sempre? A gente nem começou ainda, mas vamos lá, né? Eu acho que a gente aprendeu que as masculinidades também são atravessadas, né, pela produção de uma hierarquia, né, e quebrar esse padrão, né, de uma hierarquia hegemônica mesmo, quebrar esse padrão é libertar-se, né, dessa masculinidade hegemônica, e esse é um caminho a seguir. A gente aprendeu que há múltiplas identidades sexuais, que a identidade de gênero, né, caminha, né, ao lado da orientação sexual, né, do sujeito, mas nem sempre esse caminho é no padrão heteronormativo, hetero-cis-normativo. A gente aprendeu que vivemos numa época de pequenas caixinhas também, de rótulos, né? Cada qual identidade tentando se expressar e dizer isso sim, isso não, eu sou assim, mas não me vejo assim. Isso, de alguma maneira, ajuda algumas pessoas a se identificarem e não se sentirem tão sós. Por outro lado, eu acho que a gente deve caminhar para maior abertura da gente poder se expressar tanto na identidade quanto na orientação, no modo de cada um, sem precisar de tantas rotulações. Mas isso é um caminho. E a gente aprendeu que nem sempre é fácil compreender o desejo do outro e conviver com ele, né? Mas no amor, nada está garantido. Foi bom para você? Laerte, foi bom para você? Foi muito bom. Eu sempre acho que de alguma forma eu estou vivendo a experiência de outra pessoa, porque para mim tudo isso que eu faço é uma coisa tão natural, assim, eu fui fazendo, assim, que o interesse em abordarem esses temas me parece estranho, assim, eu fico sentindo que será que é comigo mesmo que me convidaram. Fora que também criou uma área de interesse que é fora da minha área de trabalho. Eu era convidada para falar sobre história em quadrinho, cartoon, jornalismo e tal. E hoje me convidam para falar sobre sexualidade, sobre gênero, sobre políticas. E eu fico assim um pouco abismada com isso, mas ao mesmo tempo percebo como isso é importante. Eu fiz bem em dar importância a essas mudanças todas pelas quais eu estava passando e que vão me levar mais adiante ainda. Eu provavelmente não vou voltar para o padrão masculino de experiência social, mas eu não sei até onde eu vou. Eu acho que essa representatividade, né, ter você como acontecendo, é muito importante para todas essas pessoas como essas que contaram os casos delas para a gente e que pode não ter isso tão bem resolvido, normalmente não tem, né? E, Laerte, esse é o quadro que a gente dá dicas, uma dica legal para as nossas ouvintes. O que você trouxe para a gente hoje? Dicas. Eu li
Bom, eu gostaria de indicar o livro da minha amiga Letícia Lantz, que se chama O Corpo da Roupa. Ela foi uma das pessoas ela é uma das pessoas que mais me ajudou nessa... Droga, eu tinha anotado essas dicas agora. Mas, enfim, ela foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa vivência transgênero. E ela escreve muito bem, e esse é o resultado de um trabalho que ela fez. A Ana Vencato também é uma pessoa incrível, e esse trabalho que a Ana citou é da maior importância. Eu citaria também o livro do João Neri. A gente falou pouco de homens trans, né? Roubou minha dica. Oh, meu santo. Mas tá tudo bem. João Neri, Viagem Solitária, né? Filmes, eu acho que eu indicaria um filme que passou um tempo atrás, junto com... Na mesma época que foi lançado o Garota Dinamarquesa, foi lançado um que pouca gente prestou atenção, que chama Tangerine. É uma história que foi um filme que foi feito com iPhone, assim, é muito lindo, de duas travestis, uma sai da prisão e percebe que a outra... Bom, enfim. E gostaria de citar também uma série americana chamada Transparent. Eu acho que caiu bem. Quanta coisa boa. E você, Ana? Eu ia citar o livro do João Neri. Eu conheci o João Neri pessoalmente. O João Neri é um homem trans, ele faleceu ano passado, né, Laerte? Foi ano passado, né? Infelizmente. Ou ano retrasado, não me lembro bem. E ele chama Viagem Solitária. Então, é um livro que ele vai contando toda a trajetória dessa, né, da transição dele para um homem trans. Então, é muito interessante mesmo. É muito bonito o livro, e ia citar a Garota Dinamarquesa, que a Laerte já falou também. Não, e eu vou indicar... Não tem nenhum problema, amada, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas aqui são muitas e com muita autoridade. E eu vou só concluir indicando o filme Laerte-se, que é o documentário sobre a Laerte, lançado em 2017, dirigido pela Lígia Barbosa e Eliane Brum, que conta um pouco dessa construção da identidade de gênero pela qual a Laerte passou e tem passado, que é muito legal, muito bom, eu gostei muito, tá no Netflix, para quem quiser ver. Muito obrigada, Laerte, muito obrigada pela sua presença, Marina, aqui hoje. Muito obrigada, Ana. Obrigada, adorei querida. Fazer parte do podcast, conhecer, tá bom? Obrigada, Laerte. Beijos. E na semana que vem a gente volta com mais sexoterapia. Até mais, Ana. Até lá. Siga a Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui? Você pode ouvir esse e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio de João Pedro Pinheiro. Reportagem de Fernanda Colaviti. Produção de Laura Capanema. Coordenação de Juliana Carpanês.